Então, hoje, nós viemos aqui para estudar essa carta de Paulo aos Romanos, a partir desse versículo 11, porque ele remonta para nós aspectos também que definem uma necessidade nossa de transformação pessoal. Porque nós temos dentro de nós os aspectos do judeu e dos gentios. O judeu, no dizer de Emmanuel, simboliza aqueles movimentos que nos remontam para a frente, conectados com o alto. E a gentilidade, nesse contexto, apresenta aspectos de uma certa inferioridade, infantilidade, no que remonta a essa busca da iluminação. Então, quando Paulo diz assim: digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. O Paulo está se referindo aos gentios, que estão sendo beneficiados pela queda daqueles que conhecem, mas insistem em não operar com aqueles valores que a providência divina deposita em nossas mãos. O texto anterior falou de uma mesa para banquetear, fazendo uma alusão até ao livro Salmos. Por isso é que Paulo cita Davi. Então a vida nos disponibiliza os recursos. Se não quisermos utilizá-los pelo nosso livre-arbítrio, e já percebemos o valor desses recursos, a dor, as dificuldades se tornam muito maiores, sem dúvida nenhuma, se nós formos comparar com aqueles que desconhecem, ou que não concebem, não conhecem, não visualizam a mesa que a providência divina disponibiliza. Isso é importante para que a gente possa refletir. Porque há, portanto, a possibilidade de aprender e aplicar, o que vai garantir uma conquista espiritual. Agora, há também a possibilidade de não aplicação, o que vai trazer para nós muitas dificuldades. O que antes a gente falava do pecado. O que vem a ser o pecado? É o conhecer e conspurcar. É ter o alcance, é se aproximar da fonte e não querer beber da água limpa. Ou seja, a água limpa, ela é apresentada pela nossa consciência. Agora, beber ou não, depende de cada um. Então, quando nós não agimos conforme a consciência indica, naturalmente haverá uma dificuldade no processo da caminhada. E quando essa dificuldade apresenta-se, nós teremos a oportunidade de fazer valer a misericórdia pessoal, e nos curvarmos diante da misericórdia da providência divina. Misericórdia pessoal, você está sofrendo. Você tem que trabalhar essa misericórdia para com você mesmo. Isso é fundamental. Você tem que ser misericordioso com você mesmo. E ser misericordioso é procurar trabalhar para renovar, para curar, para sanear. Nós não podemos, como diz no adágio popular, entregar para as traças. Não. Nós temos que implementar, lutar pela mudança. Agora, isso vai acontecer mediante ao apoio que nós vamos recebendo da providência divina, que jamais nos situa uns à frente dos outros sem uma finalidade.
sem uma importância. Então, em toda relação existe o mais experiente e o menos experiente. Não é verdade? Em toda relação, nós temos a oportunidade bendita de aprender e ensinar, recolher e depois aplicar no seu sentido da dinâmica do alimento, da alimentação, da preservação, dividir com aqueles que estão nesta mesma dimensão ou dentro dessa mesma escolástica. Eis o motivo que nós convivemos. Eu venho aqui ao chat e vou abraçar todos os amigos. Eu não vou citar um por um, porque são muitos companheiros. Mas o primeiro que eu vejo aqui, com a Kate, desculpa, está dizendo assim: o que é pecado para uns pode não ser para outros. Então o pecado, penso, que tem a ver com a nossa consciência. É isso aí, é isso aí, sem sombra de dúvida. Por isso é que o Paulo define assim, que quando eu não sei, o que eu faço é lei. Agora, a partir do momento em que eu descubro uma lei maior, o pecado habita. Ou seja, nós vamos descobrir aonde que se estabelece o problema, que vem engrinaldado pela dor, para nos sensibilizar, inclusive, para que nós possamos ir em busca do remédio, do esclarecimento. Agora, a maneira de ver vai depender da posição espiritual, da maturidade de cada um. Não é verdade? Ninguém enxerga a vida pelo prisma do outro. Isto é fundamental para que nós possamos verificar a importância do aprendizado evolutivo. Estamos vendo aqui o Daniel Rosa está dizendo assim: na época de Paulo, pela conversão dos cristãos em meio à queda do poder e riqueza, descobriram a emulação de humildade e de caridade, segundo Romanos 11:11. Daniel, eu confesso que eu não peguei o texto, que está um pouco... eu não consegui captar a sua ideia. Mas ele está citando, inclusive, Públio Lentulus, que foi um personagem, o nosso Emmanuel, lá naqueles tempos, em que todos aqueles que estiveram diante de Jesus estavam sendo convidados para fazer uma nova avaliação das propostas espirituais. Baseado na lei, era necessário transcender, porque muitas vezes o movimento era em torno da lei e não se tirava o espírito da letra. Então era um tempo de ortodoxia dos judeus e, ao mesmo tempo, de indiferença por parte dos gentios, dos pagãos que desconheciam. Então, eis, por exemplo, que o trabalho de Paulo foi levar o evangelho para os gentios, enquanto os outros discípulos trabalhavam com os cristãos judeus que estavam em processo de renovação. A definir que a providência vai trabalhando com todos, cada um na sua dimensão, cada um com a sua possibilidade. Mas esse assunto é tão belo, é tão majestoso, porque nós vamos verificando que, no próprio exemplo de Paulo, esse texto ele consagra para nós algumas reflexões. Se vocês me permitem, eu vou expô-lo novamente. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Quem tropeçar? Quem que ele está se referindo? Os judeus que conhecem a letra. Não é verdade? Tropeçaram. Eles tropeçaram para cair? De modo nenhum. Ninguém tropeça para cair. Não é? O tropeço vem para que o indivíduo tente se recompor e não se projetar para o chão. Embora existam tropeços que é impossível você impedir a queda. Agora, o texto está dizendo
que pela queda veio a salvação dos gentios. O Paulo caiu, o Paulo tropeçou. Ele tropeçou no seu próprio orgulho, no exagero, no fanatismo, na intolerância. Ele exacerbou o seu mandato. As suas posturas caracterizaram por um processo tão ortodoxo que ele não conseguiu ver mais adiante. Ele fechou, inclusive, as possibilidades de ouvir até aqueles que estavam no seu lado. O coração que mais o tocava, no dizer de Emmanuel, que foi o personagem Abigail, a sua noiva. Ela o convidava para refletir com um pouco mais de brandura, mas ele, para não perder a sua autoridade, ele definia aquele ponto e era uma vara que não se curvava. Era uma vara que não se curvava. O processo foi se tornando tão vigoroso, foi tomando uma dimensão tão grande, porque no paralelo a isso surgiu o cristianismo, com aquela proposta dos cristãos que colocavam em prática exatamente o que Jesus houvera ensinado para eles, e a prática cristã ela incomoda, porque a prática cristã genuína faz luz. A prática cristã genuína é educadora. A prática cristã, na sua essência, ela é transformadora. Então, ela cria todo um movimento de luz que incomoda aqueles que estão sentados à beira do caminho. Aqueles que estão naquela condição de o que eu tenho me basta. O cristianismo estará sempre nos dizendo que nós temos muito a adquirir. Nós precisamos de muito conquistar. Valores que possam garantir para nós segurança espiritual, paz interior. Essa paz interior é o prêmio do bom combate. Paz interior vai falar para nós de conquistas sacrificiais, de laborar pela causa da renúncia, abrir mão das questões materiais, passar pela porta estreita, aprender a servir, esquecer essa condição de ser servido, porque no mundo da competição irracional, das fantasias que ludibriam, que enganam, nós estaremos, queridos amigos, criando para nós, vamos dizer assim, muito mais dificuldades. O Ederson está dizendo assim, a discordância de ideias muitas vezes é que fazem os inimigos. Por isso, Ederson, que o nosso querido Bezerra de Menezes, ele nos conclama a aprender a divergir de ideias e não de pessoas. Allan Kardec, o nosso mestre codificador da doutrina espírita, Allan Kardec criou em 1858 a Revista Espírita, um ano depois que ele lançou o Livro dos Espíritos. Qual que foi a ideia de criar a Revista Espírita? Era de fomentar um ambiente que pudesse favorecer a discussão doutrinária. Então a Revista Espírita se tornou um grande laboratório para Allan Kardec. Então muitas questões que ele publicava, que ele recebia apoio ou contraditório, críticas, enfim, foi auxiliando para que ele estabelecesse os padrões filosóficos da doutrina espírita. E tem muitos pontos que estão na Revista Espírita que não entraram na codificação porque Allan Kardec viu com o tempo que não cabia.
enquanto outros que foram publicados na Revista Espírita se transformaram em pilares das obras. Nós estamos comemorando 150 anos do livro A Gênese. O livro A Gênese, podemos dizer que é o coroamento de todo o contexto doutrinário espírita. O livro A Gênese, ele traz um tratado filosófico magnânimo de espiritismo, que foi fomentado, que foi desenvolvido no Livro dos Espíritos, no Evangelho, segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns, no Céu e o Inferno. Então nós estamos num momento muito importante para a gente estudar Allan Kardec e verificar qual que foi a proposta dele. Inclusive, para que nós, quanto movimento espírita, possamos aprender a discutir, a debater, a concordar e discordar, mas de ideias. Por isso é que a gente bate muito nessa tecla que o movimento espírita ele carece de mais espaço para debates. É o que a Rede Amigo Espírita aqui fomenta para a gente. A Rede Amigo Espírita abre para nós um portal tão belo de oportunidades, porque a Rede Amigo Espírita não faz política. A Rede Amigo Espírita dá espaço para todo mundo, desde que estejamos integrados naquela atitude que promove a integração, a unificação entre corações. Então, quando pessoas ou ideias chegam para desestabilizar, no seu sentido de criar ambientes de intolerância ou de desrespeito, a Rede Amigo Espírita dá uma triada. Mas ninguém pode dizer que nós não temos aqui um ambiente tão belo de oportunidades. Mas ainda é pouco. Nós precisamos de ter, por exemplo, ambientes para que a gente possa discordar, trazer a nossa concepção de doutrina e dar ao outro direito do contraditório. E fazer isso em ambientes abertos, com participação do público. Porque, diga-se de passagem, nós estamos cansados de muitas coisas que andam acontecendo no movimento espírita, que só fomenta eminências que ficam dizendo assim e o povo amém. Congressos que são escolhidos os mesmos, aquele grupinho, e eles vão lá, dão um recado maravilhoso, porque eles estão sendo convidados, eles estão cumprindo a tarefa deles. Nós estamos discutindo a maneira, a metodologia, a forma de fazer, para que a gente, quando for convidar, que possam ser até os mesmos ou muitos outros, para fomentar a universalidade do ensino, de opiniões, a gente possa sair de um evento com dúvidas, concordando, discordando, mas dentro de um contexto de aprendizado, Ederson. Então, isso para nós é importante. Agora, o movimento espírita está todo engessado. Então, como eu disse, uns falam e outros respondem amém. Nós precisamos de estudar mais Allan Kardec, para que a gente possa adquirir essa maturidade de compreender a doutrina espírita, não no seu sentido técnico, doutrinário, ficar só na letra, mas buscar da letra aquele pilar que possa nos dar condições de seguir adiante na interpretação moral. Eis o grande diferencial que o Espiritismo traz para nós. Nós estamos aqui, observemos, falando de Paulo que tropeçou, mas ele não tropeçou para cair. Mas o importante é o seguinte, que a queda do Paulo, por exemplo, ela foi emulação para quantas pessoas? Podemos dizer que a queda do Paulo serviu de emulação para toda a ideia do cristianismo. Todos os seguidores de Jesus têm e terão em Paulo de Tarso uma referência magnânima de aprendizado, porque ele caiu pelo orgulho. Então vamos olhar para dentro de nós mesmos. Qual de nós que estamos livres da sombra do orgulho? Pelo contrário, nós estamos de uma forma vigorosa sendo aferidos pela dor, pelas dificuldades do caminho,
para que a gente possa cuidar melhor desse orgulho que nós trazemos. O buril da dor, da doença, do abandono, da pedrada, da dificuldade, da viuvez, da orfandade, da escassez material, seja o que for, tudo isso nos visita para que a gente possa sair de nós mesmos e repensarmos essa postura egóica nossa. Como nós flutuamos dentro apenas do interesse pessoal. É o que nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos. Que o problema está no interesse pessoal. E o interesse pessoal, ele vai definir o nosso grau de inferioridade. E o grau de inferioridade estabelece exatamente a condição do sofrimento. Porque só existe o sofrimento pela nossa imaturidade, pela nossa incipiência, pela nossa arrogância, diante do convite que vem dos céus. O Ederson volta dizendo que Paulo, após a conversão, não teve medo de encarar os desafios. É isso mesmo, Ederson. Ele não teve medo. E eu pergunto então, nós estamos com medo? Nós estamos temendo seguir adiante? Ou se não, qual que é o nosso grau de coragem? Para se pensar. Porque existe a coragem ruidosa e existe a coragem producente. Por isso que os estudiosos afirmam que existem dois tipos de medo. O medo salutar, o medo que tem a ver com o instinto de conservação. Esse é importante. É por isso que Jesus disse para sermos prudentes. Agora, existe o medo orgulhoso. Aquele medo de não pagar mico. Não é? Não, eu não vou passar essa vergonha. Não é? O medo que, na verdade, ele disfarça apenas essa condição nossa de estar acomodados. Eu gostaria de trazer aqui uma participação que vem lá da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Está dizendo assim, que todos, um companheiro, que eu não consigo identificar o nome, ele está falando assim, todos os dias caímos, todos os dias temos que levantar. Tem vezes que precisamos de ter mais forças, termos mais foco e força de vontade. É isso aí. A quem endereçou, eu não consigo identificar o nome, mas nós agradecemos a audiência, a participação. E todo dia caímos. Nós somos imperfeitos. Todos nós estamos aqui na Terra e vamos lidar com os nossos erros. E é melhor até afirmar, e com os erros, estarmos diante das oportunidades. Não é? Das oportunidades nossas para que nós possamos nos engrandecer. Agora, com as quedas daqueles que são referências, naturalmente, nós vamos aprendendo com eles. Então a gente vê, por exemplo, o Paulo de Tarso tutelando a beleza da história do cristianismo, junto com tantos que representam Jesus. Eles, amorosamente, com toda a sapiência, com toda a profundidade, com toda a abrangência, eles estão auxiliando a terra para que a mensagem do Evangelho se torne uma mensagem que robusteça as almas, que engrinalde os propósitos, que ilumine as expressões do sentimento dos homens. Isso é muito importante, porque além deles estarem nos auxiliando, eles também estão nos mostrando que nós precisamos de aprender com eles. Aprender com as quedas, com os exemplos que eles nos oferecem como instrutores, para que nós possamos entender as nossas quedas. E percebendo o tamanho do tombo, que nós possamos levantar
os joelhos desconjuntados, na expressão paulina, e sair para o mundo para nos renovar. E nós vamos mudar como? Trabalhando, nos esforçando. Não é isso? Nós temos aqui muitas participações hoje. Eu estou vendo que a Luísa Medeiros está falando assim, no final do dia, sempre faço uma reflexão. Só um minutinho. Sempre faço uma reflexão. Isso é muito importante. A gente aprende com o espírito de Agostinho, né? Santo Agostinho no Livro dos Espíritos. Em que ponto poderíamos fazer melhor? Santo Agostinho dá essa dica para a gente. Todos os dias a gente fazer uma análise. A Vânia, nossa querida amiga Vânia aqui de Belo Horizonte, lá do Grupo Sheila, está dizendo assim, Paulo, quando Saulo, errou muito, porque não tinha medo de lutar pelo que acreditava. A Vânia está trazendo um ponto aqui para a gente pensar. Paulo errava muito como Saulo, porque não tinha medo de lutar pelo que acreditava. Então, Vânia, nós vamos só fazer uma análise aqui rápida. O Paulo, como Saulo, ele lutou muito. Paulo era corajoso. Então, a coragem e, portanto, a luta caracterizou o Dr. Saulo, como definiu também o Dr. Paulo. Vou falar doutor no seu sentido apenas didático. Porque ele foi o doutor da lei Saulo. Ele se torna o doutor da lei do Evangelho? Para alguns pode ser. Mas não é o doutor no seu sentido acadêmico. É de se tornar um professor. É por aí. A coragem sempre caracterizou a sua obra. E a luta também. Agora, o diferencial, Vânia, se você vai concordar conosco, eu peço Vênia para expressar, que o diferencial é que quando ele se converte ao cristianismo, essa conversão, na verdade, é um processo de maturação. Porque muitas vezes a gente acha que basta afirmar ou passar por uma prática religiosa que a gente vai se converter. Na verdade, Jesus diz assim, vamos fazer uma alusão rápida ao capítulo 18 do Evangelho de Mateus, quando o nosso Senhor fala assim, que enquanto não vos converterdes e vos tornardes igual à criança, não podereis entrar no reino dos céus. A conversão é um processo que, primeiro, ele é filosófico. Enquanto não vos converterdes. Ele é filosófico. É uma filosofia que vai emular a uma mudança de atitudes. Este é o processo. Agora, o tornardes é um plano científico e que vai nos projetar para além das esferas espirituais. É na ação, é no sentimento, são nas emoções, é que o indivíduo vai se fazer. Então, Paulo de Tarso, se nós formos olhar com uma visão humana, a conversão de Paulo ao cristianismo, quando na entrada de Damasco ele vê Jesus, ali abrem painéis maravilhosos no que remonta à trajetória espiritual de Paulo. Ou seja, ali reacendeu uma chama que estava apagada. Porque antes a chama era do idealismo. A outra que estava apagada e que vai acender é a chama do amor, dos sentimentos nobres, das virtudes que vão definindo todo um conjunto de uma obra magnânima
que Paulo trazia dentro dele mesmo. E que estava obnubilada, que estava como que rechaçada, como se ela estivesse, essa obra, obliterada, adulterada, por um Paulo, ou por um Saulo, que se envolveu em todo um processo social, político e de uma religião tradicional. O que nos chama a atenção, o que nos coloca diante de um espelho, e é isso aqui, agora eu tenho que ser cuidadoso para não ser aqui, usar palavras indevidas. Nós, muitas vezes, vamos falar como cristãos, como espíritas. Costumamos passar uma encarnação inteira como espíritas tradicionais. E a chama do amor apagada. A chama do ideal robustecida. Mas a chama do amor apagada. O amor não é só sentimento. Amor é ideal, é justiça. O amor é sensibilidade, é emoção. O amor é a força da alma. Não é o sentimento da alma. É uma força como um todo, que envolve razão, que envolve sentimento. Enfim. Então, quando nós caminhamos com tristeza no coração, igual a Cris está colocando aqui, a tristeza no coração é porque nós apagamos a chama crística dentro de nós. É quando nós nos permitimos relacionar com o externo e fechar as portas para o íntimo. Embora a tristeza, pode alguém considerar, é um estado de alma, então isso é íntimo. Não. Não vamos por aí. Nós temos uma centelha divina. O nosso psiquismo, ele foi criado puro, simples, pureza. O Cristo interno, ele é escondido, ele é tamponado, ele é obliterado. Muitas vezes pela nossa racionalidade, pelo nosso desejo ardente de estabelecer conquistas que não são verdadeiramente conquistas espirituais. O ego busca a afirmação. O ego busca a valorização pessoal. E o espírito não precisa de valorização pessoal. O espírito precisa de consciência da sua realidade. Porque ele por si só já é a força. Ele já tem um poder. Nós somos capazes do inimaginável. Mas nós nos perdemos no jardim de infância no qual nos vinculamos aí fora. Então Paulo de Tarso, ele representa tantas coisas extraordinárias que a gente pode estudar e pode viver, que a gente ficaria aqui eternamente. Aliás, eu tive a oportunidade de fazer, durante muito tempo, estudo, um programa chamado Amor e Sabedoria de Emmanuel, no qual nós estudamos muitos aspectos do livro Paulo Estevam. Eles se encontram em áudio na Rede Amigo Espírita, no site da FIAC, vocês vão achar também. O programa é Amor e Sabedoria de Emmanuel. Nós fizemos mais de 100 programas. E nós tivemos a oportunidade de refletir muito sobre a obra Paulo Estevam. E eu estou me recordando aqui
que foram momentos assim de muita emoção, porque o Paulo fala de tudo que a gente está trabalhando dentro da gente. O ideal, a queda, o arrependimento, a necessidade de sublimação, o desejo de dinamizar cada vez mais o nosso amor, sermos amigos de Jesus, sermos representantes de Jesus. Paulo fala de tudo isso para a gente, na sua vida. Mas a gente olha o Paulo errante e o Paulo santo numa mesma vida. E, na verdade, o Paulo, ele representa toda uma história espiritual que nós estamos vivenciando. Então, todos nós temos a Damasco, todos nós temos a Abigail na nossa vida, todos nós temos o Sadoc na nossa vida, nós temos Gamaliel na nossa vida, nós teremos Estevão na nossa vida, nós teremos o Sinédrio na nossa vida, nós teremos o momento do deserto, Áquila e Prisca, que foram até os fundadores da comunidade de Roma, do cristianismo de Roma, e essas cartas são endereçadas para eles. Nós teremos a oportunidade de estabelecer uma relação com os discípulos que vão nos falar de Jesus. Nós teremos a oportunidade de trabalhar por Jesus. Nós teremos a oportunidade de recebermos pedradas por causa do trabalho, porque nós já julgamos pedra. Nós já fizemos tantas coisas. Não é? Nós todos estamos aqui estabelecendo uma projeção mental. Nós estamos aqui em conexão com estes espíritos que vieram para nos contar que ninguém tropeça para cair, mas a queda define salvação para os gentios, para promover a emulação, o soerguimento de todos eles. Eu gostaria de pedir a vocês a vênia, o espaço, para que na próxima semana a gente pudesse trabalhar também outro aspecto que esse versículo traz para a gente. Porque no campo íntimo nós vamos estar sempre falando da nossa queda e do nosso soerguimento. No campo dos exemplos nós teremos sempre a oportunidade, nesse espaço, estudo das cartas de Paulo, estudarmos os exemplos de Paulo e de todos os discípulos para a gente chegar em Jesus. Nós teremos aqui a doutrina espírita para abrir para nós painéis até então desconhecidos. Então eu gostaria de também abrir um outro aspecto, estudar aqui com vocês os aspectos da queda de muitos outros. Porque Paulo também representa, ele fala para nós, ele escreve para nós nessa carta aos Romanos, sobre a chegada de espíritos na terra, que vieram para cá quedados. Essa queda aqui nós podemos refletir sobre a teoria da queda dos anjos do paraíso. E aí nós vamos trazer na próxima semana Allan Kardec falando para nós dessa queda no livro A Gênese. E eu já deixo de para casa para vocês, né? Para casa para todos nós, para a gente trabalhar o livro A Gênese, no capítulo 11. Nós vamos trabalhar a partir do tópico 32, a reencarnação. Nós vamos falar da raça adâmica e nós vamos trabalhar com vocês a doutrina dos anjos decaídos. Eu sugiro que vocês adquiram o livro A Gênese, Os Milagres e Predições segundo o Espiritismo, da editora CELD. Vocês vão adquirir pela internet, entrega em casa. Por quê?
esta obra é a que está disponível para a gente no mercado de livros, que remonta à tradução da 4ª edição original, publicada por Allan Kardec. O livro A Gênese, que nós utilizamos durante 150 anos praticamente no movimento espírita, é um livro que foi alterado por espíritos que assumiram o comando do espiritismo lá na França e que hoje, agora, quando completamos 150 anos da publicação do livro, nós viemos, o movimento espírita, a descobrir que nós utilizamos um livro que foi muito alterado. Então, eu, a partir de agora, utilizo a tradução da 4ª edição, através da editora Celde, que foi traduzida o original pela Albertina Escudeiro Seco. Adquiram e comparem para que vocês possam verificar as diferenças, que não nos compete aqui trabalhar esse assunto, porque ele já tem muita gente competente fazendo. Mas nós vamos trabalhar a salvação dos gentios. Nós vamos falar, portanto, de Adão. Nós vamos trazer aqui, semana que vem, a questão 50 do Livro dos Espíritos, quando Kardec diz assim: a espécie humana começou por um único homem? Resposta da espiritualidade: não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a terra. Podemos saber em que época viveu, então, Adão? Mais ou menos na que lhe assinalais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. 4.000 anos é uma data que simboliza a chegada dos espíritos que são aqui tratados por Kardec como a raça adâmica. E nós vamos trazer Emmanuel, nós vamos fazer algumas considerações para a gente entender um pouquinho desse mecanismo extraordinário do intercâmbio entre os mundos. Emigração e imigração de espíritos, que vai fomentando o progresso da humanidade. Tudo isso, Paulo de Tarso, envolvido em sua mediunidade pelo próprio Senhor Jesus Cristo, trouxe para a gente um ensaio e durante mais de 2.000 anos a gente leu e não o viu. Por isso é que nós podemos aqui voltar no verso 10º, a título apenas de conclusão, citando-o: escureceram-se-lhe os olhos para que não verem, e encurvem-se-lhe continuamente as suas costas. Vimos e não vemos, até hoje. Mas agora, com a doutrina espírita, muitas coisas vão se abrir. Queridos amigos, como nota conclusiva do trabalho, eu gostaria de agradecer de coração a Ângela Carneiro, a Verônica, a Luísa, o João, a Kátia, nós vamos citar aqui a Marinalva, a Núzia, Cris, Luísa, tanta gente boa aqui, a Wanda, o Daniel, eu já tive até a oportunidade de responder, de ler o texto dele, Elis, eu gostaria de abraçar quem mais aqui, gente, o Carlina Moraes, tanta gente, Leonilda eu já citei, a Vânia já falei dela, Regina, a turma aqui de BH está firme aqui com a gente, o pessoal da FEAC, a Salete, enfim, a todos vocês. Queridos amigos, desculpem, mas o nosso tempo encerrou. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que a providência divina nos concede e que possamos sair do trabalho revigorados, com a certeza de que nós estamos num processo de soerguimento bendito. Chegou a hora. Vamos acreditar na mudança.
Porque certa feita Chico Xavier perguntou para Emmanuel o que podia mudar dentro da lei de mudança. Emmanuel respondeu que a única coisa que pode mudar na lei de mudança é a mudança. Tudo se renova, tudo se transforma na terra, mas o que vem do céu permanece. E o que chega do céu para nós, o que chega da espiritualidade nesse momento, é uma proposta de sairmos de nós mesmos, vencermos os nossos limites, colocarmos em prática os nossos sonhos, os nossos ideais, mas de alma e coração, não maculados, presos com as questões de fora. Eu comecei a falar de muitas vezes o intelectualismo impedir, a racionalidade distanciar, criar abismo. Não permita. A fé precisa de ser trabalhada na razão e no sentimento. Nós que estamos no cristianismo, vamos ouvir a voz dos espíritos superiores e vamos sair para semear, como bom semeador. Vamos abraçar os sofredores. Vamos visitar os sofredores. Vamos abraçá-los, independente da condição socioeconômica deles. Uma companheira que está passando por um momento muito difícil e tem que frequentar as alas hospitalares com um parente muito querido. Ontem ela, com lágrimas nos olhos, me disse: é de estarrecer o coração ver tanto sofrimento, tanta gente abandonada à própria sorte. E quando ela disse isso, eu pus a mão nos ombros e disse assim: vamos orar, mas vamos sair também para operar. Vamos trabalhar. Porque se ficarmos só lamentando, o trabalho continuará por fazer. Burocratizar é adiar a oportunidade. Vamos deixar de discussões improfícuas, festival de esgrima intelectual. Vamos sair para abraçar, cuidar, remediar, esclarecer, consolar aqueles que estão em situações um pouco mais difíceis do que as nossas. E a você, querido amigo, que está conosco aqui estudando, vamos pedir a Deus que nos inspire e nos dê força para continuarmos estudando as cartas de Paulo, que são cartas do próprio Cristo, endereçada aos amantes da verdade. Que Jesus nos abençoe. Que tenhamos uma noite pródiga de bênçãos. E que amanhã possamos nos despertar observando o aquecimento, a voluntariedade, a expressão magnânima do sol, para dizer para todos, na expressão do Cristo: brilhe a vossa luz diante dos homens. Tenham todos uma noite muito especial. Até a próxima oportunidade. E com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, nos despedimos aqui das Minas Gerais. Ave, ave, ave Cristo. Ave Cristo, Senhor. Ave Cristo sempre. Obrigado. Obrigado, Senhor. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.